Olá, candidato e candidata, estamos aqui, eu, Luísa Ricota, com você, falando de preparação emocional, falando de você melhorar a sua performance. O investimento em concurso público é carreira solo e a sua aprovação, ela depende de uma melhor performance pessoal também. Então, nós estamos aqui nessa sequência de gestão do conhecimento e vamos falar da finalidade do conhecimento. Afinal, todos nós que estamos às voltas com o estudo, somos pessoas que se interessam pelo saber, não é? Então aqui, quando ele é aplicado ao contexto do concurso público, nós sempre temos que estar com isto em mente. Eu acabei de dizer, carreira solo. Se é carreira solo, ela precisa ser administrada e requer também o preparo da pessoa que está sobre aquele desafio. Então é técnica, é conhecimento técnico, é essa excelência, não é isso? E condições pessoais. Entenda aí essas condições pessoais, também condições emocionais, psicológicas, o equilíbrio que você precisa para passar por todo esse trajeto. Então, lembrando a vocês o seguinte, que esta aprovação, a busca, esse tipo de desafio, que é um desafio de médio prazo, de médio a longo prazo, ele requer um investimento muito grande. Então, a nível técnico, você está investindo em quê? No seu patrimônio intelectual. Ele é a tua riqueza. Então, o teu conhecimento é a tua maior fonte de riqueza. E as suas condições pessoais são aquelas que, no decorrer deste processo de aquisição, porque você está adquirindo riqueza, você está se tornando diferenciado, você está se tornando expert, você está se tornando um técnico, você está se tornando alguém habilidoso, com recursos, com saídas, com melhores respostas para a sua carreira, para a função que você almeja, para o cargo que você pleiteia. É por isso que você está às voltas com o conhecimento, porque ele se reverte em instrumental para você. Além dele ser esse instrumental rico, que te dá condições de ser um profissional diferenciado, ou seja, melhor inclusive do que outro, não é? Veja bem, existem vários profissionais de uma determinada categoria, existem vários, eles podem ser medianos, podem funcionar, mas aqueles que são excelência, eles conseguem melhores respostas, ou seja, nas mesmas condições, eles conseguem ter uma alta performance, ou seja, eles disparam. Pensando nessas condições pessoais, o que te ajuda a disparar? São esses recursos somados com a sua excelência, com esse seu patrimônio intelectual que você está formando, com condições que te promoveram a tal colocação profissional, que é o seu desejo, a sua ambição, a sua vontade, essa ambição positiva mesmo de você querer galgar uma carreira, não é isso? O outro ponto é a posição social. Todo aquele que está às voltas com concursos públicos busca migrar para uma posição melhor na vida. O fato de você estar hoje cedendo, não é? Economizando, muitas vezes sobrevivendo até, né? Muitos candidatos com quem eu trabalho, eu vejo as privações, né? E muitas vezes as escolhas que eles fazem, né? Trabalham por um período, guardam um dinheiro para que depois eles possam investir neste período. Então, são candidatos que levam muito a sério. Nós temos pessoas assim que são verdadeiros brilhantes mesmo, né? São pessoas valiosas, com virtudes, que se empenham, não veem no concurso público no sentido oportunista,
no sentido do fisiologismo político que nós assistimos muitas vezes. O concurso público é a excelência de candidatos, né? São aqueles que se destacam, são aqueles que galgam uma melhor posição social em razão do seu mérito. Com isso, ele tem um desafio cultural também. Toda pessoa que se envolve com o conhecimento, ela se modifica no nível cultural dela, ou seja, ela melhora, não é? Ela tem mais cultura, ela tem mais facilidade, inclusive, de se interessar por outras áreas que lhe deem mais referências. Então, veja bem, um indivíduo que apenas estuda, lembra que nós falamos no módulo anterior, se você não assistiu, assista, porque nós falamos de todo e partes. Imagine um profissional que se dedica unicamente a um estudo, mas se ele não tem a repercussão disso no seu nível cultural, se ele não tem uma repercussão disso no seu nível social, de que teria valido a pena? Então, veja bem, volto sempre nessa equação. É conhecimento técnico, é um conhecimento útil, é um conhecimento aplicável que te dá instrumental, porém, ele sempre, para ele se enriquecer e te tornar diferenciado, te tornar excelência, promover alta performance, ele vai associar e atrelar as suas condições pessoais. E nesse processo de aquisição, lembre-se disso, você está se desafiando, desafiando limites, desafiando e buscando novos alcances, novos patamares. Ou seja, você se torna um conquistador. Esse conquistador de uma colocação profissional estável, advinda do seu mérito, de uma posição social também advinda do seu mérito, não é? Uma pessoa, quando ela realiza, ela conquista, ela ingressa naquele cargo, ela muda, não é? Ou seja, ela migra de condição, ela passa a viver a estabilidade que a função irá lhe oferecer. Então, culturalmente, também ela passa por esse desafio, o que significa se interessar também por outras áreas. O indivíduo, quando ele está satisfeito nessa área intelectual, que é o último aqui, né? A nível intelectual, ele tende a buscar outras possibilidades para que incremente o seu conhecimento. Quando ele não faz isso, ele se empobrece. Ou seja, uma pessoa que fica muito específica, não é? Falando um linguajar, muitas vezes, muito técnico. Então, é uma pessoa que, certamente, ela não promoveu esse desafio cultural nela mesma, não é? Então, veja bem, o conhecimento e a sabedoria, que é esse item aqui, né? Existem aqueles que ficam tão especialistas que a própria linguagem dele é uma linguagem técnica, não é uma linguagem humana, não é uma linguagem de pessoa para pessoa. Ou seja, a sabedoria, ela é um processo que vem pós essa aquisição do saber. Então, a sabedoria, ela acontece não para todos. Você pode ter estudo, mas não ser um sábio. Eu quero apresentar a vocês aqui o sentido de que o seu estudo, o seu conhecimento, precisa trazer ganhos para a sua pessoa. É o que nós chamamos aqui de performance pessoal. O resultado precisa aparecer na sua performance pessoal. Então, o aumento da sua o quê? Qualidade pessoal. Ou seja, as respostas na vida, na condução da sua vida, nas interações, no desenvolvimento de qualquer iniciativa que você tenha, oferece uma qualidade, oferece um estilo, tem uma marca pessoal. Então, há qualidade quando você aplica, quando o seu conhecimento já se transformou num conhecimento que promoveu uma nova ascensão, uma nova categoria, que é ser sábio. Então, indo além do concurso, não é? É muito importante que você mire nessas ideias de que
o que você passa hoje é todo um trabalho de investimento para uma melhor pessoa amanhã. Porque ao ingressar, você continuaria numa escalada e essa escalada perderia o sentido se você não tivesse chegado lá onde você almejou, tendo se modificado, tendo se transformado, se tornando esse sábio. Para simplificar, o sábio é aquele que sabe falar daquilo que ele conhece. Então, veja bem, a pessoa sábia é aquela que sabe aplicar o conhecimento, sem que para isso ela precise apresentar tecnicamente. Não é? Então, ele já aplica na vida e um outro detalhe, ele sabe falar. Por isso que, curiosamente, em alguns processos seletivos, nós observamos, não existe a prova oral, não é isso? Nós temos a prova dissertativa, não é isso? É um novo desafio. Você pensa, você monta a sua resposta, você expressa. Quando você tem uma prova oral, você está sendo convidado a falar daquilo que você sabe. Então, seria um nível máximo do seu conhecimento que está sendo testado naquele momento, não é? Um outro ponto importante, que eu até vou repetir, que eu mencionei no módulo anterior, que é essa transposição. A sabedoria, ela ocorre como resultado daqueles que dialogaram, daqueles que fizeram a transposição do conhecimento de uma determinada área, que é específica, ampliando. Então, ou seja, naquele sentido de árvore do conhecimento, ele consegue expandir a sua consciência. Ele consegue trazer uma amplitude, uma maior visão das coisas. Então, aquele que se torna a excelência, aquele que se torna o sábio, um sabedor, ele não só articula todas as áreas de conhecimento, fragmentadas que seja, e ele aplica isto. Ele sabe liderar, ele sabe fazer gestão das pessoas, ainda que ele não tenha tido uma formação técnica, porque ele aprende a expandir sua consciência. Ele passa a promover nele mesmo saltos de qualidade com repercussão direta na sua ação profissional. Então, leve isso muito a sério, porque eu gosto muito de trabalhar com vocês, candidatos e candidatas, com a ideia de que todo esse investimento que você tem no seu processo de aprovação é algo que está te direcionando para algo muito desejado. Porém, lembre-se que trabalhando aqui nesse período, nessa trajetória de aperfeiçoamento, você está também se desenvolvendo para o futuro, para se tornar aquele profissional que conquistou a sua própria carreira, né? A carreira ela vai se fazendo, mas não um profissional da área pública medíocre, mas um profissional da área pública diferenciado, que oferece respostas melhores e que tem chances de representar a nossa instituição pública com ética, com mais seriedade e com mais competência. Até lá, eu despeço de vocês aqui. Eu quero lembrar do meu Twitter, para que vocês possam ter essa interação comigo. É o @LuizaRicota. @LuizaRicota com Z, né? Luiza, 2 T's, Luiza Ricota. Até mais. Tchau.